Olá a todos, aqui é o professor Eric de Matemática e nesse vídeo nós vamos fazer a correção dessa página, que é a página 90 do livro didático de vocês, e desses 4 exercícios que eu havia passado para vocês na plataforma educacional. Então vamos lá. Aqui na página 90 já começa no exercício 3, porque a página anterior foi aquela que a gente resolveu em sala. E aí o assunto que está sendo tratado aqui é sobre múltiplos. Aí nesse primeiro exercício ele fala assim, ó. A professora Carmen pediu aos seus alunos que determinassem os primeiros múltiplos de 15. Aí na letra A fala que o Pedro efetuou as multiplicações, na verdade ele vai efetuar só com multiplicações. Então, esse é aquele caso, gente, que eu falei para vocês, que a gente vai encontrando então os múltiplos, fazendo a multiplicação do número por todos os números naturais. Então, é só fazer 15 vezes 0, 15 vezes 1, depois vezes 2, vezes 3 e assim por diante. Nesse caso aqui, como eu tenho 7 espaços para completar, então eu vou fazer até o 15 vezes 6, porque aí vai dar os 7 espaços aqui certinho. Então vamos lá, o 15 vezes 0 que dá 0, vezes 1 que dá 15, vezes 2 que dá 30, vezes 3 que dá 45, e assim por diante até chegar no 15 vezes 6. Então aqui eu fiz as multiplicações até o 15 vezes 6 e vou completar então aqui os múltiplos de 15, que são então 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90. Já no exercício B, ele falou que a Márcia fez efetuando somente adições. Então, esse é aquele segundo caso que eu também mostrei para vocês de como que a gente pode encontrar esses múltiplos. Ao invés de eu ficar fazendo as multiplicações, a gente sempre vai somando 15 na resposta anterior que a gente encontrar. Sempre começando com o primeiro múltiplo lá no 0. Então, eu faço 0 mais 15, que dá 15. Esse, então, é o segundo múltiplo de 15. Depois eu pego essa resposta e somo mais 15, que fica, então, 30. Depois, essa resposta com mais 15 de novo. E assim por diante, até a gente chegar, no caso, no sétimo múltiplo de 15. Então, sempre a gente vai pegando a resposta e somando 15 para encontrar o próximo. Então, aqui eu tenho 60, faço mais 15, que dá 75, mais 15, que finaliza, então, no 90. Nesse caso, eu estou falando aqui que finaliza, mas é por causa que os meus espaços, eles só vão aqui até o sétimo múltiplo. Lembra que quando a gente está falando de múltiplos de um número natural, eles são infinitos. É por isso que tem esses 3 pontinhos aqui no final, ó. Porque já que existem infinitos números, então eu posso pegar esses infinitos números e multiplicar por esse 15. Aí eu vou ter infinitos múltiplos. Agora, no exercício 4, ele pede para a gente fazer da maneira que a gente quiser e registrar. Então, a gente tem que encontrar os múltiplos de 3, de 6, de 25, de 50, de 7 e de 29. Nesse aqui, gente, como ele não falou a quantidade de múltiplos, eu vou fazer aqui com vocês mais ou menos uns 5 de cada um. Só que, se vocês quiserem fazer mais, podem fazer. Eu acho que 5 é um tanto bom. Então, vou colocar aqui para vocês, e aí vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, ou pelas multiplicações, ou pelas somas, ok? Bom, aqui então eu já completei, como eu disse para vocês, com 5 múltiplos para cada um deles, e aí tem algumas coisas que eu quero retomar com vocês. Lembra que, de novo, aqui são infinitos, então eu coloquei os 3 pontinhos para representar. E aqui nos 3 últimos, percebam que ele não está colocando mais, escrevendo múltiplos de e um número. Ele está usando aquela notação que eu falei para vocês, que é o M maiúsculo, e aí entre parênteses o número que eu quero descobrir, que eu quero escrever, na verdade, os múltiplos. E aí, na letra B, ele pede para a gente responder. Qual é o número que aparece, então, em todas as sequências? Bom, se vocês perceberem nessas sequências daqui de cima, e até nos anteriores que a gente já fez, a gente tem que o número 0, que é esse que eu estou marcando aqui para vocês, o primeiro, ele sempre está aparecendo em todas as sequências. Até lá nos exercícios anteriores, ó, o múltiplo de 15 também aparecia o 0. Isso é uma característica desse número. O 0, ele é considerado como múltiplo de qualquer outro número natural.
Isso por conta que ele é o elemento nulo da multiplicação. Quando eu faço a multiplicação dele por qualquer outro número, sempre vai dar zero. E aí, por isso que ele aparece em todas as multiplicações. Então, o número que aparece em todas as sequências é o zero. Vou colocar aqui, então, na resposta da letra B. E o último exercício dessa página, o exercício 5, fala assim: descubra e responda. Depois, veja como os colegas fizeram. Nesse caso, a gente vai fazer conferir dessa forma nas nossas aulas, tá bom? Aqui ele pergunta, se, na letra A, se 42 é múltiplo de 6, se 26 é múltiplo de 4. E aí, como eu disse para vocês na última aula, quando ele faz esse tipo de afirmação, se um número é múltiplo do outro, isso quer dizer, isso é, na verdade, a mesma coisa que perguntar se ele é divisor. Como assim? Quer dizer que se o 6 for um divisor de 42, ou seja, a divisão da exata, quer dizer então que 42 é múltiplo. E aí, vamos lembrar aqui, lá na tabuada do 6, quando eu faço 6 vezes 7, a resposta dá 42, não é? Ou seja, existe um número que multiplica por 6 que dá 42. Por isso que na letra A, a resposta é sim. E 26 é múltiplo de 4? Vamos lembrar aqui na tabuada do 4. Se eu faço 4 vezes 6, a minha resposta dá 24. Mas se eu faço 4 vezes 7, a minha resposta dá 28. Ou seja, pulou esse número 26. Se eu não tenho, então, um número que multiplica por 4, um número natural, e dá 26, então 26 não é múltiplo de 4. Letra C, 405 é múltiplo de 9? Nesse caso aqui, como 405 é um número maior, eu vou resolver usando aquela ideia da divisão que eu falei para vocês aqui. Então, eu vou fazer 405 dividido por 9. Se essa divisão der exata, quer dizer, então, que 405 é divisor. Vamos lembrar aqui, então, na divisão, ó. Vou separar o 40, e aí o número que chega mais perto, que quando eu multiplico por 9 do 40, é o 4. 4 vezes 9 dá 36. 40 menos 36, fazendo a regrinha aqui do algoritmo da subtração, esse 4 passa a ser 3 e esse 0 passa a ser 10. Então, aqui vai ser 4. Descendo o próximo número, que é 5, eu sei que 5 vezes 9 dá 45. Então, resto 0, quer dizer que 405 divide por 9, então a resposta aqui é sim. Já na letra D, ele está perguntando, então, 18 é múltiplo de quais números? Então, é só a gente lembrar das tabuadas, onde o 18 é resposta. Então, por exemplo, o 1 é uma resposta, porque se eu fizer 1 vezes 18, 18 então aparece lá na resposta. O 2 também porque 2 vezes 9 dá 18. O 3, porque 3 vezes 6 também dá 18. O próprio 6, o 9 e do próprio 18. Se vocês perceberem, esses números que eu escrevi aqui são exatamente os divisores de 18, que é aquela ideia, então, que eu escrevi para vocês sobre divisores. Tudo bem, gente, então, com essa página? Lembra de qualquer dúvida, mandar para mim lá no chat da plataforma, tá bom? Indo aqui, então, para os exercícios que eu mandei para vocês também lá na plataforma, esses exercícios são alguns probleminhas que envolvem multiplicação. É mais para vocês treinarem o algoritmo, tá bom? Vamos lá, então. O primeiro fala assim: durante as férias escolares, Paulinha viajou para Porto Seguro, onde tirou muitas fotos com a sua máquina digital. Na volta, ela resolveu revelar as fotos da sua incrível viagem. Paulinha colocou 12 fotos em cada página do álbum, e o álbum, com 45 páginas, ficou completamente cheio. Então, a gente já sabe aqui nesse exercício que cada página cabe em 12 fotos e tem 45 no total. A ideia, então, que está rolando aqui, gente, é aquela ideia de soma de parcelas iguais. Eu estou fazendo a soma de 12, 12 mais 12 mais 12, 45 vezes. Então, para responder a pergunta, que é quantas fotos Paulinha colocou, eu vou ter que fazer uma multiplicação. 45 vezes 12,
ou 12 vezes 45. Lembra das propriedades que eu falei para vocês. Pode inverter aqui que a resposta não muda. Então vai ficar, ó, 2 vezes 5, que dá 10. 2 vezes 4, que dá 8. Mais 1, 9. Vou cortar esse 1 porque eu não vou usar ele na próxima multiplicação. E aí eu tenho 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Percebam que eu pulei aqui a casinha, ó, porque nesse caso da multiplicação com duas ordens lá embaixo, a gente tem que deixar uma casa aqui na segunda linha, tá bom? Então, fazendo essa soma, 0 mais 0 é 0, 9 mais 5 é 14, 1 mais 4 é 5. Ou seja, vou responder a pergunta que é: quantas fotos Paulinha colocou no álbum? Então, Paulinha colocou 540 fotos. Ela tirou bastante fotos mesmo, né, gente? Deu muitas. Vamos lá, o exercício 2. Uma sala teatral será construída em uma escola para apresentações de final de ano. A sala possuirá 15 filas de poltronas e cada fila contará com 32 poltronas. Ó, gente, a mesma ideia do exercício anterior, que é a soma de parcelas iguais. Eu estou somando o número 32 15 vezes. Quantas pessoas, então, poderão ser convidadas para a festa de final de ano, no intuito de que todas permaneçam sentadas? Então, não tem um caso onde uma pessoa vai ficar em pé. Nesse caso, só fazer de novo a multiplicação. 32 vezes 15. Que eu estou pegando as 32 poltronas e multiplicando por 15 fileiras que tem nesse teatro. Então, ó, 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15, mais 1, 16. Vou cortar o 1 aqui que eu não vou usar e fazer o 1 vezes o 32, que dá exatamente 32. Lembrando de pular a casa, tá bom? Não esqueça de pular a casinha. Fazendo então aqui a soma, aqui fica 0, aqui fica 8, 1 mais 3 dá 4. Ou seja, 480 pessoas podem ser convidadas. Dessa forma, ninguém vai ficar em pé, vai ter lugar para todo mundo. Então, podem ser convidados. O exercício 3. Na escola de Laís existem 22 salas de aula e em cada uma existem 25 cadeiras. Então, eu tenho que pegar o 25, somar por ele mesmo 22 vezes. Ou fazer a multiplicação para responder isso aqui, ó. Quantas cadeiras existem, então, na escola de Laís? Fazendo, então, 22 vezes 25, eu vou ter 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10 de novo, mais 1, 11. Corto 1, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4 aqui de novo. Então, fazendo essa soma, percebam que eu pulei a casinha aqui, ó, lembra que a gente pode completar um 0 se quiser. Aqui fica 0, aqui fica 5, aqui também. Ou seja, existem 550 cadeiras no total. E o último exercício, ele fala: Raquel tinha uma quantidade de bombons e os colocou em caixas. Assim, ela colocou 120 bombons em cada caixa e no fim ficou com 15 caixas cheias, sem sobrar bombons. Quantos bombons, então, ela tem ao todo? Esse aqui já é uma multiplicação que vai envolver um número com 3 ordens. A ideia é basicamente a mesma, ó, gente. Só fazer, então, no caso, 120 vezes 15 e efetuar a multiplicação usando o algoritmo. Então, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Agora, o 1 multiplicado pelo 120 vai dar a mesma coisa. Então, continua o 120 aqui embaixo, só lembrando de pular a casa lá para a minha resposta não ficar errada. Vou até completar com um 0 aqui para não ficar sem nada. Fazendo, então, essa soma, a gente tem 1.800, então, bombons no total. Bom, gente, então é isso. Esse é o vídeo da nossa semana. Confiram aí as respostas de vocês, tá bom? E até mais. Tchau, tchau.